Olá, bom dia. Estamos 5 minutos atrasados, estávamos terminando os atendimentos aqui da manhã e agora vamos começar falando sobre um tema muito recorrente, muito frequente no dia a dia de quem atende crianças com dificuldades alimentares, né? Que é a dificuldade, né, na aceitação de alimentos em grãos e em pedaços, né? Então, o que fazer quando a criança tem realmente essa dificuldade? Um ponto muito importante para a gente começar a falar desse assunto é entender na fisiologia, né, o que é necessário, porque sempre é importante a gente partir da normalidade para compreender os desafios que possam acontecer, né? Então, vamos voltar lá. A parte motor oral e sensorial, né, vai guiar o desenvolvimento motor oral do bebê. Então, sempre ele vai ter que ser capaz, né, de identificar os alimentos que estão na boca para movimentar, né, os músculos e a mandíbula para iniciar o processo mastigatório que é necessário para que ele consiga comer alimentos em pedaços e em grãos. Em grãos ele precisa ter já uma percepção e já fazer movimentos de amassamento mais precisos do que só para alimentos lisos, né? Então, se a gente for pensar, vamos fazer só essa pequena introdução, que eu acho que ela elucida bem, né? Inicialmente, aquele bebê que ele aceita, vejam aqui, ó, essa textura cremosa e pastosa, né, fina, quando o bebê ele come esse tipo de textura com a colher, o movimento que ele tem que fazer com a língua é póstero anterior. No início, o bebê até anterioriza um pouco a língua, depois ele vai posteriorizando a língua e sendo capaz de perceber esse alimento e deglutir, porque não há necessidade de movê-lo dentro da boca. O bebê não precisa levar para um lado, para o outro, né? Se a quantidade for adequada ao tamanho da cavidade oral, ao tamanho da boca, ele já deglute, percebe e deglute imediatamente, né? Quando ele começa quando o padrão muda, ele começa a aceitar grãos e pequenos pedaços, há que haver também uma mudança nesse padrão motor oral. Se ele continuar mantendo esse padrão só de engolir e não perceber esse alimento e não discriminá-lo dentro da cavidade oral, ele pode, né, vir a ter náuseas, ele pode vir a ter até vômito e engasgar. Então, vejam, tem que haver uma mudança do padrão motor oral para que ele possa aceitar alimentos em pedaços ou em grãos. Então, vamos simular aqui, né? A criança, por exemplo, um pequeno pedaço aqui que a gente chama de sólido fundível, né? Que é um sólido que é capaz de ser amassado apenas com a língua contra o céu da boca ou entre os dentes, não necessitando ainda de uma mastigação muito eficiente. Então, se o bebê coloca esse alimento na boca e ele faz o mesmo movimento de amassamento, ó, não dá para ele engolir. O que ele precisa fazer? Perceber isso, ter essa discriminação sensorial de que é algo diferente do que ele estava acostumado e lateralizar o alimento e começar a amassar. Inicialmente é o processo de amassamento que a gente fala. Às vezes o bebê não tem ainda nem dentes para triturar, mas ele é capaz de amassar a língua contra os rebordos alveolares, né? Ele faz um processo que a gente chama de munching, que é o primeiro passo, né? Então, o bebê, para que ele comece a aceitar os grãos e os sólidos, ele precisa ter essa discriminação para que ele possa lateralizar o alimento e iniciar o processo mastigatório. Aqueles bebês que não são capazes de discriminar, ou que têm uma dificuldade na percepção dos estímulos na boca, podem apresentar dificuldade na aceitação dos grãos e dos pedaços, né? E aí ter essas vivências orais negativas e parar de comer, né? Quando passa ainda para os grãos, é mais difícil, só que eu estou simulando com uma uva passa, né? Então, o que ele tem que fazer? Ele põe na boca. Então, vamos supor que, ele pega a uva passa, põe, né? Daí ele tem que fazer o quê? Percebeu, aí ele leva para o lado e dispara o movimento mastigatório. E é uma fibra, né? Um pedaço de carne, um pedaço de sólido. Engolir e mastigar, né? Então, esse movimento tem que mudar. Então, muitas vezes, o que normalmente as pessoas fazem para ajudar esses bebês?
né? Então, eles pegam aquela papa que normalmente ele é lisa, que ele aceita, e começam a colocar pequenos pedaços de sólidos, né? Coloca uma cenourinha cozida, coloca uma batatinha, né, no meio da papa, e aí dá aquela colherada com várias texturas para o bebê, né? Então aqui, ó, aqui eu tenho como se fosse uma carninha moída, uma carninha desfiada, estão vendo? E aí o que o bebê vai fazer? Para ele isso é muito mais difícil, porque ele vai ter que fazer, como ele ainda não tem essa percepção sensorial, né? No caso do bebê que tem dificuldade, ele vai fazer o quê? Ele vai pôr na boca e tentar engolir inteiro. Ele não discrimina, ele pode não discriminar bem essas texturas e sim iniciar. Porque o que eu tenho que fazer? Ó, o biscoito já foi, já derreteu. O líquido eu já engoli, mas o sólido ainda está aqui. Então eu tenho que mastigar. Então muitos bebês têm essa dificuldade na percepção sensorial que vai direcionar o movimento mastigatório, tá? Por que alguns bebês têm náusea? Porque ao tentar deglutir esse alimento, ele nauseia, porque é impossível, é um reflexo de proteção, tá? Outra hipótese, alguns bebês não tiveram a oportunidade de explorar a cavidade oral. Então, aquilo quando nós falamos, existem pré-requisitos para o desenvolvimento motor oral e sensorial, né? Então, é importante que o bebê leve as mãos à boca, que o bebê aceite objetos com texturas. Então, por exemplo, quando o bebê, deixa eu pegar aqui na minha caixinha de texturas. Quando o bebê ele aceita, por exemplo, um mordedor ou um objeto como esse, né? Que tem texturas, e ele leva a boca, ele vai preparando a cavidade oral, vai dessensibilizando a cavidade oral, para quando entrar uma textura, ele já ter uma percepção, né, do que é. Alguns bebês não são capazes disso, ou porque já têm uma dificuldade sensorial, ou mesmo porque tiveram experiências aversivas, crianças que foram entubadas, crianças que fizeram uso de outra via de alimentação, né? E não tiveram a possibilidade de explorar a cavidade oral. E aí, quando entra um alimento, né, em pedaços ou em grãos, ela pode sentir que a gente chama de uma hipersensibilidade, porque essa boca foi pouco explorada, teve pouca vivência, né? Então, o que fazer com essa criança, né, que pode ter uma dificuldade com pedaços e grãos, né? O primeiro passo é fazer um diagnóstico diferencial, né? Compreender o porquê, não é simplesmente uma dificuldade para mastigar, isso que é importante. Muitos terapeutas acabam trabalhando a mastigação. Então, se eu dou um garrote, se eu dou um mordedor para a criança mastigar, ela pode mastigar, ela melhora a mastigação, né, deste objeto em si, a força mastigatória está boa, ela vai melhorando essa condição. Só que o que essa criança precisa? Que é o alimento que direciona o processo mastigatório. Então, ela precisa o quê? Que quando ela estiver com o alimento na boca, ela perceba e direcione o movimento. E essa percepção, né, manda uma informação para o sistema nervoso central, que volta como resposta, lateraliza e começa a mastigar. Se o alimento é mais duro, com mais força. Se o alimento é menos duro, com menos força, com menos velocidade, tudo isso, né? Então, primeiro precisa perceber esse diagnóstico diferencial. Se a criança tem uma dificuldade na percepção do alimento, né? Então, por exemplo, recebemos uma criança semana passada que ela colocava todo o alimento na boca, ela não conseguia comer pedaços, ela punha tudo. Então, ela pegava, sei lá, um biscoito, ela enfia tudo na boca, né? Por quê? Pedaço, aí nós fizemos, vamos fazer um teste, pegar um pedacinho. A hora que a gente pôs o pedacinho, o pedaço fica perdido na boca. Ela não consegue discriminar, não consegue perceber. Então, ela tem uma baixa percepção sensorial. Então, ela tem que colocar muito na boca e aí vai dissolvendo, vai amassando e engole. Então, ela não aceita grãos e pedaços, ela só aceita alimentos inteiros em grandes porções, que é para ocupar toda a boca e dissolvendo, ela vai engolindo e faz movimento só vertical. Já tem outras crianças que não conseguem elevar a mandíbula para mastigar, né? Você vê cá, só massa também pode ser uma outra dificuldade, né? Então a gente vai ter que fazer treinos com os próprios alimentos para
elevar essa mandíbula junto com o alimento. Né? Agora, o que eu falo sempre, trabalhar com a mastigação, ensinar a mastigação não é difícil. O maior desafio é trabalhar com essas crianças que têm uma recusa, uma dificuldade em aceitar o novo, em aceitar formas diferentes de alimentos na boca. Né? Agora, por que essas crianças apresentam essa dificuldade? Né? Primeira coisa, para eu poder comer, eu preciso sentir um conforto sensorial. Então, se esse alimento que a minha mãe oferta para mim tem várias texturas e essas texturas me causam náusea, se essas texturas eu não consigo discriminá-las, né? Eu tenho ânsia, né? Eu olho, eu não aceito, então eu não como. Né? Então, o conforto sensorial é muito importante, ajustar a habilidade motor oral a esta percepção sensorial do momento. Então, pôr grãos nas papas cremosas aceitas não é uma atitude que vai beneficiar ou que vai trazer um conforto oral e sensorial para essa criança. Pelo contrário, vai dificultar. Então, o primeiro passo importante é ajustar a textura à condição sensorial e motor oral da criança. Então, a textura que ela aceita é pastosa, a habilidade que ela tem é pastosa, então nós vamos passar tudo para o pastoso. Ai, meu Deus, ela tem 4 anos, vai comer tudo pastoso para sempre? Não. Mas para que ela aumente o repertório, para que ela possa aprender a comer, eu preciso primeiro que ela sinta conforto. Para quê? Para ela criar uma relação positiva com os alimentos. Né? Porque se eu fico insistindo em algo que ela não tem habilidade, ela cria um registro negativo. Aquilo me dá náusea, aquilo me dá ânsia, aquilo é difícil, aquilo não é prazeroso. E com isso, a criança para de comer. Né? E então, isso é muito importante. E observar, às vezes, que você está dando um alimento, uma pasta com grãos, a criança está engolindo inteiro, ela não está separando, ela não está passeando aquele alimento na boca. Então, eu sempre falo, põe a papa que você está dando para o seu filho na boca e tenta comer. Né? Veja como você faria, quais seriam os movimentos que você faria para comer aquilo. Né? Por isso que o exercício isolado não adianta, porque está antes, está na percepção sensorial. Então, isso precisa ser trabalhado. Né? Como trabalhar essa percepção sensorial. Para que a criança, e aí ajustando a comida, para que ela vá criando uma confiança naquilo que ela come. Né? Outro aspecto importante é a habilidade. Né? Então, ela não tem habilidade ainda para comer grãos dos pedaços, eu preciso ajustar a papa, a textura, para que ela tenha essa habilidade. Qual é a habilidade que a criança tem? Às vezes ela tem 3 anos, mas ela tem habilidade para comer o alimento de um bebê de 6 meses. Então, eu tenho que ajustar para depois, né, trabalhando e continuar evoluindo na textura. Nem sempre a gente vai passar do pastoso, que a criança aceita, depois para o grão, depois para... Não necessariamente é feito gradativamente. Às vezes a criança já passa, por exemplo, da papa lisa para uma textura de muffin, de pão macio, de bolinho. E depois ela já passa para os pedaços, né? Os grãos, eles são extremamente difíceis para essas crianças porque eles espalham na boca. Então, a criança tem que ter uma percepção sensorial muito grande. Alguns pais falam assim, ele come o arroz 1 grão por vez, põe outro, porque ele tem o controle daquilo, né? Ele é cuidadoso e aí ele percebe, né? Então, o que fazer com essas crianças? Né? Primeiro é fazer esse diagnóstico diferencial, compreendendo quais são as causas, quais são os motivos pelos quais essa criança não aceita os alimentos. Né? Então, pode ser uma questão sensorial, pode ser uma questão motora mesmo, de atraso no aprendizado, né? Então, a criança não consegue efetivar esse movimento. Pode ser um problema neurológico, que a criança não tem a condição neurológica para mastigar, né? Falta de vivências. Né? E aversão, uma sensibilidade exacerbada ou uma baixa, fala-se muito hoje em hipersensibilidade, mas também pode ser uma hipopercepção, uma baixa percepção sensorial. Ela não sabe o que faz com o alimento, então ela cospe como um mecanismo de defesa. Então, o diagnóstico é importante, ajustar ao que ela aceita, a habilidade e o conforto sensorial que ela tem. Por isso que muitas famílias falam, ela só aceita a papa de cor laranja, ela só aceita a papa marrom. Se eu mudo a cor, ele não aceita. É a confiança que ele estabeleceu com aquilo. Que aquilo ele sabe que ele come, que ele vai ter conforto e vai ter segurança para comer. Né?
Então, esses aspectos são importantes. Se for uma questão sensorial, observar que nem sempre a questão sensorial está apenas na boca. Ela pode fazer parte de um quadro, de um déficit do processamento sensorial. E aí, pessoal, não adianta passar frutas nas mãos, nos pés, envolver a criança em bacia com chia, em tanque de areia. Isso não basta. Se a criança tem uma dificuldade, um déficit no processamento sensorial, ela precisa ser atendida por um terapeuta ocupacional com formação e integração sensorial, né? Que vai modular esse estímulo sensorial, né? Buscar um ajuste e aí dar o estímulo para dessensibilizar. Não é simplesmente colocando a mão da criança ou passando no pé, no corpo, a fruta, para que ela possa se dessensibilizar. Não é assim. Tá? Isso pode, pelo contrário, ser mais aversivo ainda para a criança, né? Então, esses aspectos são importantes. Outro aspecto que ajuda muito é você direcionar um pouco, porque qual é o problema da criança? Ela não consegue perceber o alimento e jogar para as laterais para mastigar. Né? Então, muitas vezes, mostrar para a criança onde é o local, visualmente, às vezes elas colocam com o dedo, pode ajudar, é aqui, o alimento precisa ir para o lado, né? Como uma forma de ajudá-la na terapia a vencer isso. Né? E lembrando que não adianta trabalhar só com exercícios, né? Porque esses casos, muitas vezes, a grande dificuldade está na percepção sensorial e que nem sempre é uma hipersensibilidade, pode ser uma baixa percepção ou uma dificuldade na discriminação sensorial. Tem perguntas? Eu vou responder uma pergunta agora que nos foi enviada pela Janaína, mãe do Theo. O Theo vai fazer amanhã 2 anos e meio, né? Ele já está há 1 mês fazendo fono e o diagnóstico foi de uma sensibilidade sensorial oral e também nas extremidades, deve ser mão, pé, assim. Só aceita purê de cor marrom, vomita com pedaços e recusa continuar comendo. Então, olha lá de novo o conforto. A hora que ele vomita com os pedaços, ele não quer mais, porque ele perde a confiança com aquele alimento. Né? Ela gostaria de algumas dicas para poder ajudar o filho. Ela já está em terapia, então ela deve estar sendo bem assistida, né? Então, o primeiro passo sempre é verificar se, por exemplo, o Theo foi uma criança e é uma criança hoje que aceita objetos com textura na boca, né? Como é que é essa parte? Porque isso é um diagnóstico diferencial também. Às vezes, ele tem um diagnóstico de uma hipersensibilidade, mas quando você coloca os objetos, a mão, ele aceita. Qual é a diferença com o alimento? Então, aí também nós fazemos um diagnóstico diferencial, que o problema não é uma hipersensibilidade, é um problema em perceber o alimento. Algumas crianças, por exemplo, já têm hipersensibilidade nas laterais da língua. Então, quando ele vai comer, o que eu falei que ele precisa? Ele precisa perceber e harmonizar. Quando ele lateraliza, ele sente náusea, ele volta e amassa. Eu atendi uma criança, hoje já é uma moça, há muito tempo atrás, a mãe inclusive era pediatra. E ela só comia pastoso, né? E a mãe colocava os pedaços dentro e forçava ela a comer e distraía para que ela engolisse. E no diagnóstico eu percebi isso. Ela tinha uma hipersensibilidade apenas nas laterais da língua. Então era nítido. Quando ela jogava para o lado, ela nauseava, então ela punha para frente e mastigava na frente. Era uma defesa. Né? Adiantava exercício? Não. A gente precisou aos poucos dessensibilizar essa região lateral, as bordas laterais da língua. E aí ensinando para ela o movimento, porque ela não pôde aprender por conta dessa hipersensibilidade. Lembra, sensorial, biomotor, então isso é importante. Então, voltando aqui ao caso do Theo, observar se ele aceita escovar os dentes, né, se ele faz conexão da mão com a boca, né, se ele deglute os pedaços inteiros, né, se a cor, que você diz que ele só come papa marrom, se a cor está relacionada mais ao sabor, né, porque às vezes ele sabe que aquela cor marrom é que tem o feijão que ele gosta. Ou não, né? Ou se você muda o sabor, ele aceita, apesar da cor estar marrom, que é outro diagnóstico diferencial que a gente faz também,
né? Então, o primeiro passo, para de dar textura para ele. Se ele ainda não está pronto para isso, ajusta as texturas da papa para que seja lisa e ele crie uma relação de confiança com o que ele está comendo, né? É importante muito trabalhar a boca mesmo com estímulos sensoriais, mas não precisa trabalhar com laser, massagens, exercícios mesmo para mastigação, precisa trabalhar ajustes sensoriais. Então, quando a criança ela tem que comer, por exemplo, com colheres diferentes, beber líquidos com copos diferentes, com utensílios diferentes, cada um ele tem que fazer ajustes. Isso ajuda na percepção sensorial e, consequentemente, na parte motor oral. Então, acho que assim, uma orientação que eu podia te dar é ajusta os alimentos ao conforto dele, e gradativamente a gente vai separando essa sopa aí com os ingredientes ainda na cor marrom e depois vai misturando. Isso a gente faz muito com a ajuda das nutricionistas para não perder caloria, E eu oriento você a fazer uma avaliação, aí converse com a sua fonoaudióloga, se você refere que ele tem hipersensibilidade nas mãos, nos pés, que você faça uma avaliação com uma terapeuta ocupacional com formação e integração sensorial, porque apenas colocá-lo em contato com essas texturas não vai resolver se ele tiver um problema realmente de integração sensorial, tá? Vamos lá. Souza mandou aqui. Eu tenho um bebê de 10 meses, não come, faz ânsia e permanece com o alimento em cima da língua. Sim, já tivemos vários casos, inclusive, se você puder olhar no nosso blog, tem o caso da Lara. Foi descrito e nós conseguimos trabalhar, em 8 sessões ela teve alta. Então, procura lá no nosso blog, depoimento de mãe, o caso da Lara. Tá? Era uma bebê também que colocava alimento em cima da língua e ficava nauseando e não sabia o que fazer com aquele alimento. Então, a gente precisa saber se ela está fazendo uma boa cooptação com a colher, porque esse movimento, ele é muito importante. Então, muitos pais despejam a comida ou puxam o enganche e a comida fica aqui embaixo, dificultando. Então, verifica se ela faz esse movimento, se ela suga a colher, porque o fato dela sugar a colher vai ser o início do processo de preparação do bolo alimentar para ser deglutido. Então, verifica se ela tira e se realmente se ela faz ânsia, se não come, faz ânsia e permanece com o alimento em cima da língua, você precisa de ajuda. Porque se ela for tendo essas vivências, ela vai parar de comer, porque ela entende que ela registra isso como um estímulo negativo. Ela vem de novo a hora que eu vou ter ânsia, náusea, não vou conseguir ficar com o alimento parado na boca. Então, você precisa de ajuda, E essas texturas que o bebê de 10 meses come são texturas que realmente eles vão para cima da língua, Então, tente colocar, nesse caso, tente colocar um volume menor e avalie se a criança realmente, se ela leva objetos à boca, ela aceita outras texturas, mordedores com texturas, tal. E aí você vai precisar de ajuda, de um profissional, de um fonoaudiólogo para te direcionar nesse caminho. Mas verifique essa coisa da sucção, do volume que você está dando, se você dá uma quantidade menor, se ela precisa mexer a língua, Veja assim, em movimentos isolados ela tem essa percepção, se ela já toma no copo, no copo com o treinador ainda, para a gente poder ajudar, Também, de novo, aqui a Bárbara está perguntando que o filho cospe quando percebe o grão dentro da cavidade oral. Então, não sei a idade que ele tem, Mas muitas vezes essa percepção do grão está sendo algo aversivo, ele não está conseguindo entender que ele tem que lateralizar para começar a mastigar. Então, não adianta você não misture o pastoso com o grão, que vai dificultar para ele a percepção. Então, nesses casos, é melhor trabalhar os grãos separados e não misturados na sopa. Isso é uma coisa importante. A Ana Paula colocou: problema de processamento sensorial é causado somente por trauma ou nasce com isso? Não. O problema de processamento sensorial ele não é causado por trauma, tá? Ele é
ele é genético, ele nasce com a criança. O processamento sensorial é uma imaturidade da via sensorial, que é muito comum em prematuros, em crianças baixo peso, crianças comprometidas neurologicamente e com alguma síndrome, algum problema genético. Mas ele acontece também em crianças típicas, tá? Então, ele é uma imaturidade da via sensorial que pode acontecer e não é decorrente de trauma, tá? Ele é realmente uma condição que vem ao nascimento, desde o nascimento. A Fernanda está perguntando, o que fazer quando a criança com glicogenose não aceita que a mãe coloque a colher na boca? Olha, eu não sei a idade dela, mas essas crianças, normalmente, por já terem... normalmente, criança com glicogenose faz uso de outra via de alimentação, normalmente, né? Se ela não faz, ela já foi, né, tentada, forçada um pouco a comer, né? Ela foi muito insistida para que coma. Então, a criança vai perdendo essa confiança, né? Com o cuidador, no caso a mãe, que é que tem ali mais, né? Então, eu acho que tem que criar uma relação de confiança, deixá-la, ela levar a boca, né? Ela comer, menos pressão, deixá-la ver o que ela está comendo, molhar o dedinho, lamber, né? Muitas vezes, quantas crianças aqui já começaram a comer com a papa no dedo, né? É tátil, então é mais confortável para a criança. Então brinca com ela, né? De molhar os dedos, de você chupar, dela molhar e dela fazer, não sei se a idade dela, se ela faz essa conexão, né? Mais leve. Esquece a colher. Às vezes a gente usa outros utensílios até para comer, né? Porque às vezes a colher fica associada a ter que comer, a ser invadida, né? Leva a colher para outras situações, né? Às vezes a gente usa muito a hora do banho, tá lá tranquila, leva o copinho para brincar, leva a colher para brincar, né? Tira essa coisa da colher só na comida. Utiliza outros utensílios, mordedores, a gente utiliza os próprios mordedores como colheres, né? Dá para ela, né? Evita forçar. A colher muitas vezes pode ser um verdadeiro inimigo nessas horas, né? Tem mais alguma pergunta? Já temos aqui. A Jussara está perguntando, como as nutricionistas podem intervir nesses casos? As nutricionistas são fundamentais nesses casos, né? Então, quando você percebe que a criança não tem capacidade, né? A mãe chega para você com uma queixa de que a criança não consegue comer grãos e pedaços, é muito importante você fazer algumas perguntas que possam te ajudar a direcionar o caso, né? Então, a idade da criança, quando foi feita a introdução para os grãos e pedaços, como foi isso, né? Qual é a reação da criança quando ela tem, né? Se ela engole direto, né? Se ela cospe, se ela tem náusea, se ela apresenta algum desconforto. E aí você pode perguntar, ela escova os dentes, ela levou objetos à boca quando bebê? Isso vai te levando a ter um raciocínio clínico de que essa criança provavelmente tem uma dificuldade sensorial, né? Como é o contato dela com outros objetos à boca, né? A parte mesmo de todo o corpo, como é, né? E nesses casos, eu aconselho que você tenha uma parceira aí, uma fonoaudióloga, para que você possa referir, pedir uma avaliação, né, dessa questão, e o trabalho vai ser muito importante nesse caso para que você ajuste o cardápio dela à textura que ela está hábil para comer naquele momento. Então, digamos que você encaminhou essa criança que não come grãos e texturas, eu avalio e falo, olha, Jussara, realmente ela não tem habilidade, ela ainda faz só amassamento, ela não aceita. Me ajuda aí a ofertar o que ela precisa com uma textura e com uma cor ou um sabor que seja palatável para ela. E aí vocês são fundamentais, porque aí aquela papa marrom que a mãe oferta vai começar a mudar, né, de cor gradativamente, porque às vezes a mãe também, a criança não come, não mastiga, e a mãe quer colocar todos os alimentos batidos para garantir, né, bate tudo no feijão e entrega. Então eu vou precisar muito, né, o trabalho com os nutricionistas para nos ajudar, para trabalharmos em conjunto com essa criança, para falar, bom, então como que eu separo os ingredientes? O que eu preciso realmente pôr? Vamos trabalhando o sabor até ela conseguir mastigar e aceitar pedaços. Então o trabalho da nutricionista é fundamental, identificar o porquê da dificuldade e aí passar à frente. O que eu te peço, né, o que eu tenho conversado muito com as nutricionistas quando eu dou os cursos para elas, é não engrossar. Né? Então, você colocar carne moída dentro da sopa é pior, porque vai dar mais náusea. E se ela não mudar o padrão motor oral, ela vai engolir do mesmo jeito.
né? Então, engrossar a papa ou colocar grãos na papa, para a criança que não aceita grãos de pedaços, não é o caminho. Então, isso é importante que você saiba para que você não dê esse tipo de sugestão, porque ela vai engolir do mesmo jeito. E aí não vai resolver, e pode dar mais náusea e mais aversão, né? Então, é realmente referir e verificar qual é a dificuldade, passar para a textura que ela aceita, e aí, conforme ela for melhorando a percepção sensorial, melhorando tudo isso. E também é interessante as nutricionistas, porque às vezes eu percebo que eu e a TO percebemos que essa criança tem um baixo registro. Então eu preciso da nutricionista porque ela me ajuda. Vamos fazer um sorvete caseiro? Vamos colocar mais tempero? Que tipo de tempero eu consigo pôr? Isso são os nutricionistas, isso eu não domino absolutamente nada, né? Então isso é você que vai me ajudar nesse caso. Ela tem uma hipersensibilidade, então os sabores têm que ser bem suaves. Então como ofertar esse cardápio com um sabor mais suave, né? Então isso é muito importante para ajudar. A sensibilidade pode ocorrer já na amamentação, porque meu bebê mamava muito incomodado. Algumas crianças, principalmente as crianças com problemas neurológicos, podem já ter essa hipersensibilidade. Bebês prematuros também, que usaram outra via de alimentação, eles podem ter uma sensibilidade já precoce, tá? Eu não sei o caso do seu filho, mas o incômodo durante a mamar, ele não é só causado, né, pela hipersensibilidade oral, existem outros fatores. Outra coisa que eu esqueci de falar que é fundamental, essa estrutura chamada de frênulo de língua, ela também é importante, deve ser verificada para que a criança possa comer pedaços e grãos, porque ela precisa lateralizar, ela precisa de uma boa mobilidade da língua, não só a parte sensorial, a parte motora, né, orgânica também. Então isso é fundamental para que a criança possa lateralizar a língua, né? Assim como posteriormente o encaixe dos dentes também. Vamos para mais uma última pergunta. Tem uma, Fê, mais uma? Vamos lá, mais algumas perguntas. A Aline está perguntando: a filha tem gastrostomia por desnutrição e alergia alimentar. Hoje leva coisas à boca, mastiga e não engole. Fono diz que não tem disfagia. O que você sugere? Dica de manobra. É isso aqui daqui? Ela perguntou? Dica de manobra, ela perguntou duas coisas. Dica de manobra ou fortalecimento oral para ajudar? Nenhuma das duas. Eu acho que assim, nesse caso, se ela tem uma recusa alimentar, né, ela vai ter que ser. A gente tem um protocolo para trabalhar a recusa. Né? Então, no momento que ela tem a gastro, ela se aproximada do momento da refeição, né, ela leva os objetos à boca, ela ainda não engole, provavelmente. Se ela não tem disfagia, já foi feito o alimento, ela tem medo. Ela não tem vivência oral para engolir, né? Então eu ajustaria a textura primeiro, se ela aceita, né, mais cremosos, mais líquidos, ainda criar para ela uma relação com a comida de confiança. Então isso é feito na brincadeira, não sei quantos anos ela tem, né? Na brincadeira, ela precisa se aproximar do momento da refeição, ela precisa ter confiança. Criança com alergia alimentar, eles ficam muito temerosos com relação aos alimentos. Né? Tem uma criança aqui que a gente estava discutindo nas perguntas essa semana, que ela só aceita o alimento da mão da mãe. Né? Se a gente vai, ela não aceita, e nem a avó, nem ninguém, só a mãe, porque ela já teve crises, né, importantes relacionadas à alergia. Né? Então, eu acho que nesse caso, exercício eu não sugiro, se ela não tem disfagia, né? Manobra para ela engolir eu não indico, né? E nem acredito que seja um problema de fortalecimento. Né? Eu acredito que você tenha que aproximá-la dos alimentos. Eu não sei quantos anos ela tem, né? Aproximá-la do 2 anos? 2 anos e 7, prematura de 34 semanas. Então, ela tem 2 anos e 7 meses, foi uma bebê prematura de 34 semanas. Né? Então, ela tem todo um desafio. Né, desde o nascimento, aproximá-la do momento da refeição, deixá-la curiosa pelos alimentos. Normalmente esses bebês não têm vivência olfatória, cheirar os alimentos, cheirar quando estiverem sido preparados, tocar, brincar e ver, por exemplo, se ela não tem disfagia, ela engole saliva, né? Ela não tem engasgo, ela não tem nada. Então é importante, por exemplo, começa a saborizar a água para ela ver, vai aos poucos para criar esse conforto, essa confiança. Né? Observa, por exemplo, para ela talvez ainda deglutir um bolo sólido ainda seja difícil, ela não tem essa experiência ainda. Então comece com um bolo mais líquido, mais pastoso, né? Dela lamber os dedos e tentar engolir,
né? Saborizando, brincando com a boca, passando essas texturas, esses objetos com textura em sabores, para ela começar a vivenciar. Né? Então entenda que a recusa, ela não deglute porque ela não sabe ou porque ela tem um problema muscular. É porque ela não teve vivência. Né? Ela está com a gastro, ela não tem isso. Mas se ela não tem disfagia, ela tem potencial para isso ser trabalhado. Então aproxima da mesa no momento que está fazendo a gastro, estimula bastante as outras vias olfatórias, deixa ela curiosa e motivada pelos alimentos e esquece um pouco a coisa do sólido. Às vezes ela ainda está precisando de uma etapa atrás, né, anterior, que é ainda o esfarelado, que é ainda o cremoso. Tá? Vamos lá para a última pergunta. Bebê de 13 meses come grãos e pedaços com colher e mãos, mas não mastiga, só amassa. É motor? Come grãos e pedaços com colher e mãos, mas não mastiga, só amassa. É motor? Pode ser sensorial também, entendeu? Não está relacionado, ele não tem uma hipersensibilidade, ele põe na boca e amassa, não mastiga. Então, se ele amassa, ele não está jogando para o lado, né? Então, vamos ver. Ele tem ainda, ele tem 1 ano e 1 mês, né? Ele já deveria estar... começando um processo melhor de mastigação, né? Mas precisa ver se ele tem os dentinhos, se ele amassa suficientemente para engolir. Então precisa ver, por exemplo, se um pedaço de cárie, uma coisa mais fibrosa, se ele também tem dificuldade, né? Mas ele precisa começar a jogar para o canto o alimento, né? Então se ele só tem que ver qual é o movimento que ele faz. Se ele só amassa vertical, né? Se ele faz em bola, ou se ele já faz o munching, que é o início da mastigação. Precisa ver se ele tem dentes, tudo. Então, acho que você tem que fazer esse diagnóstico diferencial, observar se ele engole inteiro, se ele amassa, prepara o bolo para deglutir, né? E se ele já é capaz de lateralizar a língua, tá? É isso. É um assunto, assim, que daria para a gente conversar, né, durante muito tempo, né? Então, para finalizar, né? Primeiro, checar os fatores que possam estar dificultando e impedindo, né, o avanço da aceitação de grãos e texturas mais pronunciadas, de pedaços de alimentos, né? Pode ser um problema sensorial, nem sempre é hipersensibilidade, pode ser baixa sensibilidade, pode ser dificuldade na discriminação. Então, muita atenção nisso, né? Nem sempre a criança precisa de Zivibe, escovinha na boca e exercício motor oral. Às vezes ela precisa de uma etapa antes, que é ser trabalhada toda essa parte sensorial, tá? Com o próprio alimento, que ela aceita e com alguns objetos. Verificar se isso faz parte de um quadro maior de déficit do processamento sensorial. Nesse caso, encaminhar para um terapeuta ocupacional com formação e integração sensorial. Evitar, se a criança tem estímulos apenas de dessensibilização, de passar alimentos pelo corpo, pelos pés, pelas mãos, sem ela estar regulada, sem ela estar num bom controle sensorial, né? Então isso é importante ser feito apenas, né, quando a terapeuta ocupacional prepara a criança para receber esse estímulo, como a Mariana na última live que nós tivemos, né, sobre integração sensorial falou, né? Então não adianta ficar fazendo isso, precisa trabalhar mesmo essa percepção na boca, esses ajustes e melhorar esse alerta boca e corpo pro alimento, tá? Verificar questões anatômicas como frênulo de língua e outras coisas, e sempre tem que ser associado com o alimento, porque quem dispara a mastigação é o alimento, né? Então não adianta trabalhar exercícios motores orais, laser, bandagem, isso não vai favorecer essa percepção, essa discriminação sensorial. Espero ter ajudado, até a próxima live e muito obrigada. Tchau! Encerrar agora, né?